Olá, tudo bem? Hoje eu e o Roger vamos falar sobre uma das emoções básicas que nascem com a gente. Vamos falar da culpa. E a culpa é aquele sentimento negativo daquele final que não foi feliz. É o sentimento negativo daquilo que eu deveria ter feito. E aí eu fico, e se, e isso pesa de uma forma gigantesca e vira uma bola de neve se a gente não cuidar disso. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Você tem se sentido culpado ou você tem sentido culpa? Existe uma diferença. Quando a gente faz alguma coisa que não é de acordo com aquilo que a gente acredita, que não é de acordo com as nossas crenças, ou até da cultura onde a gente está inserido, provavelmente nós vamos sentir culpa. Por quê? Porque o nosso comportamento não foi de acordo com essas questões. Então a culpa ela serve para quê? Olha, isso que tu fez está errado. Então você se sente mal por isso. E isso é uma coisa boa. O problema é o que a gente faz com ela. Sentir culpa todo mundo sente. Agora, se sentir culpado é a pessoa que pega esse erro, pega essa sensação ruim que deu e estende ela. Começa a remoer essa emoção dentro de si e passa até a acreditar que ela não vai conseguir fazer outras coisas por causa de um peso tão grande que deu essa culpa. Então, aquilo que foi um erro passa a se tornar um traço da pessoa e a pessoa se martiriza por isso. Tem algumas maneiras, né, que tu consegue diminuir o sentimento ruim. Ninguém vai se sentir bem fazendo coisa ruim, né? Todo mundo vai se sentir mal. Só que o que muda nisso? O que a gente consegue modificar? O que as pessoas esquecem de fazer quando elas ficam se culpando? Elas olham só pro erro. E elas esquecem que a cada ação que tu faz, que a cada resultado que vem foi por causa de uma escolha. Então você tem que se responsabilizar por aquilo que vem. E as pessoas que olham demais para a culpa esquecem de se responsabilizar pelo seu comportamento. Então, quando você passa de se olhar como um culpado e sim como uma pessoa responsável por aquilo, a culpa pode diminuir. Porque você está arcando com os resultados do seu comportamento. Então o seu diálogo interno, ele te valoriza mais. Eu sou aquele ser humano horrível que fez aquela coisa que ninguém podia fazer. Porém, esse mesmo ser humano, ele é capaz de lidar com as consequências daquilo. Então isso te fortalece. É o caminho para a gente começar a diminuir a força da culpa na nossa vida. Então, tu quer dizer que a autorresponsabilidade, que é um conceito que tem sido muito falado hoje em dia, ela reconcilia com o ato e não se torna vivência. A culpa não se torna uma vivência, mas se torna um ato errado, praticado e superado. Exatamente, ela vai deixar uma marca, porque ninguém gosta de fazer uma coisa ruim. Porém, você vai lidar com aquilo. Você fez o suficiente, é o famoso, eu errei, mas eu paguei. Né? Então quando você paga, isso diminui. Vai fazer tu esquecer? Não vai. Quando você pensa, pode até te dar um sentimento ruim, porém não vai virar uma rotina da sua vida, ficar se martirizando por aquilo. Então aceitar as consequências diminui essa energia. Por isso que é muito importante a gente ficar atento a isso. A culpa vai ser maior também em pessoas onde elas não aceitam os seus erros. Então uma pessoa que ela acha que sempre tem que ser perfeccionista, ela sempre tem que fazer tudo certo, ela não pode sair nada do controle dela, essa pessoa provavelmente vai ter muitos sentimentos de culpa. Você já pararam para perceber que não dá para controlar as coisas? Que o mundo não é controlável, a gente pode no máximo planejar. Então, quando as pessoas vivem na ilusão que elas podem sim controlar as coisas e que elas podem fazer tudo sempre no melhor, sem errar, então elas são fortes candidatas a se sentirem culpadas, porque elas não vão conseguir cumprir suas expectativas, porque as expectativas são ilusórias e a gente vive no mundo real, nós somos humanos e nós erramos, então aceitar que nós erramos faz parte do nosso processo de responsabilização também pelos resultados. Então quanto mais você tiver consciência que você é um ser humano que erra, só que ao mesmo tempo é capaz de lidar com o que virá dos seus erros, você se torna mais livre para poder viver. Isso é importante. Se ver como um ser humano que errou, que erra e que errará. Isso diminui as exigências e deixa as coisas um pouco mais fáceis. Então você vai sentir culpa, sentiremos-nos culpados, todos nós, sentiremos culpa, melhor dizendo. Agora, permanecermos culpados depende de nós. Depende de nós. Então parem e pensem.
as coisas que vocês têm focado na sua culpa, vocês sentem a culpa do que aconteceu ou vocês têm se autodenominados culpados e sendo os juízes de vocês mesmos? Vocês serão sempre. Então que vocês sejam juízes, mas parciais para a pessoa que pode errar, sim, que somos nós, os seres humanos. Ok, então batemos esse papo aqui sobre culpa. Lembrando que a psicoterapia é uma excelente ferramenta nesse auxílio e existe uma nova versão de você na psicoterapia. Experimente!